Oi. Oi. Boa noite. Tudo bem, gente? Então, eu sou a alegria de algumas pessoas, né? Eu sei, eu sempre brinco dizendo que eu sou a pregadora de 1,5 m com salto e tudo. E eu confesso a vocês que quando eu chego a primeira vez... Obrigada, querido. Ai, meu Deus. Eu confesso a vocês que, sabe qual é o primeiro objeto que eu procuro observar quando eu chego numa igreja, pela primeira vez? O tamanho do púlpito. Porque em alguns lugares eu sou forçada a ficar sempre do lado do púlpito, porque se eu ficar atrás dele, ou só vão ouvir minha voz, ou só vão ver minha cabeça. Mas não é o caso aqui, aqui ainda passa, tá tudo bem. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que tempo maravilhoso. Começamos ontem uma jornada aqui no Rema. Turma muito boa, a presença de Deus, uma turma faminta pela palavra. E começou bem, e eu sei que a gente vai seguir bem, e a gente só vai crescer, porque com Deus é sempre assim, só vai melhorar. Amém? E que bom que vocês separaram esse mês. Lá em Aracaju, nós separamos o mês de maio para ser o mês da família. Vocês estão fazendo isso agora em junho. E talvez alguém possa estar pensando, mas meu Deus, todas as ministrações, todos os cultos vão ser só sobre família, só sobre família. Pois é, gente, tem que ter mesmo, é uma dose de bezetacil de família. Sabe, a gente não pode se cansar de falar sobre família, porque o mundo não se cansa de avacalhar com a família, o mundo não se cansa de detonar a família, o mundo não se cansa de destruir os pilares de família, e nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos ainda a luz deste mundo, o sal desta terra. Nós somos o farol que tem que brilhar no meio das trevas. E enquanto o mundo está dizendo que família não existe mais, que é uma instituição falida, que existem hoje vários modelos de família ou de casamento, a tradicional ela está ultrapassada. Gente, isso é mundo. O mundo não tem autoridade nenhuma para dizer o que é família. Somente aquele que idealizou família, somente aquele que criou a família tem autoridade para dizer como esse negócio funciona. E Ele é Deus. E Ele não deu autorização para ninguém mexer no projeto dele. Amém? E eu quero dizer uma coisa para vocês. O mundo pode pintar e bordar e querer mudar ou alterar o que Deus criou. Mas eu te asseguro que só vai funcionar se for do jeito de Deus. Amém? Família, gente, é tudo de bom. É maravilhoso habitar em família. Eu estou casada há 39 anos. Namoro com Eli há quase 41 anos. Começamos muito jovens, me casei com 19 anos, ele tinha 23. E a gente tem uma família alicerçada na rocha. Gente, não tem preço, sabe? Eu faço uma diferença entre ter um lar e ter uma casa. Casa todo mundo tem. Casa fala do aspecto físico daquele ambiente. Você pode ter uma casa de madeira, de drywall, de bloco. Já tem casa até de garrafa PET, sabe? Mas lar nem todo mundo tem. Lar fala do ambiente que existe dentro daquela casa. E você tem um lar quando você vive em paz. Você tem um lar quando você vive em alegria. Você tem um lar quando tem harmonia dentro daquela casa. E tem um teste bem legal para você descobrir se você tem apenas uma casa ou se você tem um lar. Como é que eu sei, Zuleika, se eu tenho um lar? É quando é bom voltar para lá. Sabe, quando está dando o horário no final do expediente, final do dia, você olha no relógio e você diz, ai que bom, vou voltar para casa. Você tem um lar.
É quando você está de férias e você está desfrutando de momentos maravilhosos com familiares, com amigos, talvez num hotel, talvez num resort. Mas deu 15 dias, você está dizendo, está tão bom, mas sabe de uma coisa? Eu estou com uma saudade do meu cantinho. Você tem um lar. Amém? E é isso que Deus projetou para a gente, ter um lar. Amém? E é possível, Zuleika? Sim, é possível. Eu sou uma testemunha viva. E existem muitos outros aqui que podem assegurar que é possível ter um lar. Gente, família só podia ser ideia de Deus, porque é bom demais habitar em família. Amém? E o nosso Deus é um Deus de família. Eu sempre digo que família é a menina dos olhos de Deus. Não mexa com família, não. Sabe, Deus, a gente sabe que quando o pecado entrou no mundo, corrompeu o coração do homem. Os valores mudaram, o egoísmo entrou, tanta coisa de ruim entrou na alma do homem. Mas é tão lindo ver que Deus não desistiu de família. Amém? Mesmo com tudo truncado, mesmo com o mundo de cabeça para baixo, Deus não desistiu do projeto dele chamado família. O nosso Deus é um Deus de família e nos criou para habitar em família. Amém? E, gente, família para Deus é algo tão sério que a forma como nós lidamos com a nossa família afeta diretamente o nosso relacionamento com Ele. Sabe, se engana quem pensa que a minha vida está uma bênção na igreja, eu sirvo, eu sou voluntário na igreja, a minha vida está bem ativa nos departamentos da igreja, eu congrego numa igreja maravilhosa, cheia de unção, cheia da palavra, isso é bom demais. Mas tem um detalhe, como é que está a sua vida em casa? Entende? À luz da palavra de Deus, queridos, a forma como nós nos relacionamos com os nossos, com a nossa família, afeta diretamente a nossa vida com Ele. Então, engana-se quem pensa que pode viver de qualquer jeito em casa e a coisa fluir aqui. Seu pastor pode não ir com você para casa. O líder do seu departamento, com certeza, também não irá com você para casa, a não ser que você seja casado com ele, né? Aí tudo bem. Mas se não for o caso, a sua liderança não vai com você para casa. Agora tem um detalhe, queridos. Nós servimos a um Deus que vai com a gente para casa. Amém? Então a gente precisa estar atento a isso. Porque Deus está conosco o tempo todo. E a forma como nós lidamos ou nos relacionamos com a nossa família determinará o nível de comunhão que nós temos com Deus. Amém? Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, a partir do 1º versículo, diz assim, aqui é uma palavra para os filhos. Quem é filho aqui? Todo mundo, né, gente? Ninguém é filho de chocadeira, né? Todo mundo é filho de alguém. E é interessante porque, olha, pode ser que você tenha vindo de um lar onde você não teve bons exemplos, onde você não teve referenciais, mas eu quero te dizer, fica tranquilo, mesmo que você tenha vindo sem bons modelos, você tem a palavra de Deus. E aqui existem instruções para as 4 vias de relacionamento que tem dentro de uma casa. Aqui a palavra de Deus, ela tem instruções sobre como um marido deve tratar a esposa, como a esposa deve se relacionar com o marido, como os pais devem lidar com os filhos e como os filhos devem lidar com os pais. Ok? Então, veja que interessante o que está escrito em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 a 3, só mostrando para vocês que a forma como nós somos em casa, com a nossa família, afeta diretamente a nossa vida com Deus. Então, diz assim a palavra de Deus: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo.
Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, aqui está falando para filhos. Honra teu pai e a tua mãe. Olha só. Essa palavra obedecei, ela vem da palavra grega upakouo, que significa escutar atenciosamente. Esta palavra era muito usada a respeito de servos que eram atenciosos aos pedidos que lhes eram feitos e que obedeciam. Esta palavra, portanto, contém a ideia de ouvir, responder e obedecer. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Então, essa é uma direção de Deus para com os filhos. Como os filhos devem tratar os pais. E a palavra de Deus é muito clara em dizer, com honra. Honre pai e mãe. Obedeça pai e mãe. Amém? E é o primeiro mandamento com promessa. Olha como Deus é lindo. Olha como Ele preza por um relacionamento legal em família. Pais e filhos. E aí Ele diz, filhote, honra teu pai e tua mãe. Seja obediente a eles. E olha, você não vai ficar sem nada não. Eu vou abençoar a sua vida. Se você honrar seu pai e sua mãe, sabe o que vai acontecer? Seus dias serão prolongados. E tem mais. Tudo que você fizer vai dar certo. Você vai prosperar. Gente, que coisa boa. Tem tanta gente gastando milhas e milhas de reais por aí, né, em palestras, em cursos, para saber as 7 chaves de como prosperar. A principal está aqui. Honra teu pai e a tua mãe. Sabe que tem muita gente que está passando a vida, dando volta na montanha, faz uma coisa aqui, faz outra ali, e parece que o negócio vai, daqui a pouco desanda tudo. E aí vou tentar outra coisa, aí começa a dar certo, e parece que agora vai decolar. Daqui a pouco, pum. Aí é necessário ver se não existe atrás um histórico de desonra aos pais. Porque, queridos, a palavra de Deus diz, honre seu pai e sua mãe, que seus dias serão prolongados, e tudo que você fizer, você vai prosperar. Então, eu entendo que o contrário também é verdadeiro, ok? Filho que não honra pai e mãe, não tem esse crédito, se precisar, sabe? Se a dona morte quiser chegar prematuramente, filho que não honra pai e mãe, não tem o direito de dizer, oh, agora não, está muito cedo. Não tem não. Seus dias serão prolongados. Nós tivemos um adolescente na nossa igreja, o Gabriel. Ele, na época, estava com 14 anos de idade. E ele cresceu no departamento infantil da nossa igreja. Quantos sabem que o departamento infantil da nossa igreja é uma bênção, gente? As crianças, literalmente, elas aprendem a palavra da fé, na linguagem delas. Mas desde cedo elas aprendem a desenvolver fé na palavra. Elas sabem quem é Jesus, elas sabem quem elas são em Cristo. Isso é maravilhoso desde criança. E o Gabriel cresceu lá com a gente. 14 anos ele começou a ter fortes dores de cabeça e na região frontal. Aí a mãe levou ao médico, ele fez alguns exames e veio um diagnóstico nada bom. O Gabriel estava com um tumor por trás dos olhos. E quando fez a biópsia, era maligno. Precisava ser retirado o mais rápido possível. E era uma cirurgia de risco. E quantos sabem que quando um filho se interna, a mãe se interna junto? Não é verdade? E aí lá vai Gabriel para o hospital para passar pela cirurgia. A mãe estava com ele e ele observou que ela estava aflita.
que ela não estava bem. Aí ele, deitadinho na cama, ele olhou para a mãe e disse: mãe, eu sou um bom filho? Ela disse: é sim, meu filho, você é uma bênção. E ele perguntou: eu sou obediente, mãe? Você é um filho maravilhoso, meu filho, você é um presente de Deus. Eles: então fique tranquila, vai dar tudo certo. Um adolescente com a consciência da veracidade da palavra de Deus. Ou seja, eu tenho 14 anos, eu tenho honrado meu pai, eu tenho honrado a minha mãe, então eu não vou morrer numa mesa de cirurgia. E sabe, o tumor foi todo retirado, não saiu com sequela, saiu vivo, e Gabriel hoje é um homem, é adulto, porque essa palavra, ela é a verdade. Amém? Funciona, gente. Funciona. Amém? Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor que tinha um colega dele, co-pastor, que estava num quadro grave, internado, e não melhorava, um homem de Deus, mas o quadro não evoluía para melhora, só piorava. E ele contou, quando saiu do hospital, ele deu testemunho que um dia ele estava lá na enfermaria e ele viu quando entrou um anjo na enfermaria, e dentro dele ele sabia o que era. Aquele anjo tinha ido buscá-lo. Ou seja, era a morte. E ele disse que viu o anjo e dentro dele ele sabia. Ele veio me buscar. Mas sabe qual foi a atitude dele? Ele olhou para o anjo e disse: o que você está fazendo aqui? Eu honrei meu pai e minha mãe. O anjo, sem falar nada, virou as costas para ele e fez isso. E foi embora e a cura dele se manifestou. Vocês estão entendendo, gente, como isso é sério? Não é à toa que as trevas trabalham tanto para influenciar crianças, adolescentes e jovens para serem desrespeitosos com os seus pais e as suas mães. Afinal, aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele não quer que as pessoas gozem de vida longa. Ele tem prazer em roubar, matar e destruir. E é por isso que o mundo está mergulhado em desonra, em desobediência. Você vê filho gritando com pai, gritando com mãe, adolescentes fazendo pai e mãe passar vergonha na frente das pessoas. Eles não se dão conta, gente, da bênção que eles estão perdendo. Mas nós temos jovens e adolescentes aqui dentro que não são do mundo. E se você não é do mundo, então não pega o lixo do mundo. Não pega o comportamento do mundo. Não se amolda ao mundo. Gente, esse era o clamor do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Paulo, ele não estava pedindo, ele usou uma palavra muito forte, ele estava dizendo: eu rogo, irmãos, ou seja, eu imploro, irmãos, é algo de suma importância, não se amolde ao mundo, não tome a forma do mundo, não se comporte como o mundo, não pense como o mundo. Ah, mas vão me chamar de ultrapassado, de quadrado. Pode chamar do que for, quadrado, redondo, triangular, do que for. O que pensam a seu respeito não te define. Amém. Aí a palavra de Deus diz: filhos,
obedecei vossos pais. E essa palavra obedecer tem a ideia de ouvir, ouvir, responder e obedecer. Gente, eu tenho visto cenas tristes nos nossos dias. Eu trouxe esse celular aqui de propósito, porque enquanto a palavra de Deus diz, filhos, honrem seu pai e sua mãe, obedeçam, ouçam. Aí o que nós temos visto hoje? Uma geração se levantando de crianças, de adolescentes, desrespeitosos, que não sabem o que é isso. Como é triste quando você está na casa de um amigo, de um parente, de um familiar, e o adolescente está lá, grudado no celular, que eu digo que isso aqui é a maconha dos nossos dias. Tem gente que literalmente está viciado nisso, gente. Sabe, Paulo, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar me dominar por nenhuma delas. Por nenhuma delas. E aí, o adolescente está lá no mundo dele, falando com os amigos que estão longe. Aí a mãe pergunta alguma coisa, né? Filho, isso e isso. Filho, você está me ouvindo? Hã? Estou falando com você. Ai, que mãe? Fala aí, o que foi? Ai, que saco. Desonra. Desrespeito. A mãe fala, filha, lava a louça do almoço para mim. Chega à noite, a louça ainda está lá. Desonra. Desrespeito. Existem pessoas, queridos, que correm para atender os amigos de fora e desprezam seus familiares dentro de casa. Pinta e borda para atender o desejo de um colega da escola, mas deixa a mãe no vácuo. Desonra. Queridos, tudo de bom que nós somos para as pessoas fora de casa tem que ser apenas uma extensão do que nós somos com os nossos dentro de casa. Amém? Essa pessoa, gente boa, alegre, leve, que conta piada, que ri com todo mundo, que corre para ajudar todo mundo, tem que ser assim primeiro dentro de casa. Amém? Aí quando você fizer tudo isso na igreja, na faculdade, na escola, vai ser só um reflexo do que você já é para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos dentro de casa. Amém? Diga, primeiros de casa. Então veja como é sério, ok? Filho que não honra pai e mãe, e eu quero que você vá com essa palavra queimando hoje para casa, porque se de repente você está aqui e você percebe que você de alguma maneira tem falhado nessa área, peça perdão para o seu pai, peça perdão para a sua mãe, sabe? E eu não me restringo aqui, eu estou querendo fugir desse assunto e não consigo, gente, vamos lá. E eu não quero me restringir aqui apenas aos jovens e adolescentes, afinal todos são filhos, todos nós somos filhos de alguém. Né? E quando nós chegamos na fase adulta, que nós temos a nossa própria vida, que nós voamos, nós casamos e agora temos a nossa própria família, nós não devemos mais submissão aos nossos pais, mas honra a eles será até o último dia que eles respirarem aqui. Ah, mas o meu pai não foi bom. A questão não é essa, cada um dá o que tem. A palavra de Deus não diz, honre seu pai e sua mãe se eles forem legais com você. Não, independente do que for, faça a sua parte. Honra teu pai e a tua mãe.
Sabe, existem adultos, queridos, que os pais agora são idosos. E eles veem os pais como peso, como um fardo. E às vezes entra até em discussão com os irmãos. Porque de repente pensa, poxa, essa carga ficou para mim. Ninguém se move para levar meu pai ou minha mãe num médico. Tudo é comigo. Tudo sou eu que tenho que resolver. E aí fica até chateado com os irmãos. Mas eu queria que nessa noite você tivesse uma visão diferente disso. Não fica com raiva dos seus irmãos, não. Pensa o seguinte, Deus está dando a você o privilégio de cuidar da velhice dos seus pais. Não é peso, gente. É honra. É privilégio. Amém? A vida, ela é feita de estações. São ciclos. E é interessante, gente, porque se nós olharmos para trás, se nós olharmos para a nossa infância, muitos de nós vêm de lares que os nossos pais tiveram que fazer sacrifícios para nos criarem. Eles abriram mão de coisas para que nós tivéssemos. Eles se expuseram, eles se gastaram e se deixaram gastar para nos criar. Eu lembro, gente, eu estou em Aracaju há mais de 40 anos, mas eu sou de São Vicente, da Baixada Santista. E eu lembro, nós somos 6 filhos, e só meu pai trabalhava. E eu tenho uma lembrança muito vívida em mim, que eu sou a filha mais velha. Eu via meu pai era fotógrafo, mas só com fotografia não dava para alimentar todas as boquinhas. E aí eu via meu pai, gente, em época como essa, de inverno, muita chuva, madrugada, frio e chuva. E eu via meu pai levantar 3:30 da manhã. Minha mãe fazendo um cafezinho quentinho para ele tomar antes de sair. E eu dormia na sala, porque não tinha quarto para todos os filhos. Então eu via a movimentação da casa e via quando meu pai colocava uma capa grossa, amarela, calçava uma galocha, pegava a bicicleta e ia entregar jornal. Nas madrugadas do inverno de São Paulo. Para quê? Para ter o que nos dá. Meu pai hoje está com 80 anos. Minha mãe com 83. Se vocês os conhecessem, vocês saberiam por que eu sou pequenininha. Minha mãe é menor do que eu, gente. E alguém já disse que quem herda não furta. Mas eu olho para eles, meu Deus, meu pai tinha tanta força, tinha tanto vigor. E hoje ele é como uma criança, gente, frágil. Minha mãe, para atravessar uma rua, ela pega assim no braço da gente e quer ir com a gente para atravessar. Sabe, isso não pode ser peso para a gente. Às vezes meu pai diz, filha, eu estou te dando trabalho, né? Eu disse, de jeito nenhum. É uma honra cuidar de vocês. Sabe, qual foi a última vez que você ligou para o seu pai? Que você ligou para a sua mãe? Existem filhos, queridos, que eles se comportam como sanguessugas. Eles só lembram de falar com o pai, com a mãe, ou de mandar uma mensagem quando eles estão precisando de alguma coisa. Pai, ó, me apertei aí, o senhor tem como pegar um empréstimo para mim? Quantos pais idosos com aposentadoria comprometida por causa de empréstimos consignados para filhos adultos que se enrolam financeiramente? Mas no dia a dia, esses filhos não vão na casa, não telefonam, não perguntam como estão, se estão precisando de alguma coisa. Submissão você não deve mais a eles, mas honra será até o último dia.
A gente precisa carregar essa consciência dentro da gente. Não é peso cuidar de pais idosos. É uma honra. É uma honra. Então, para de encrencar com seus irmãos. E eu sei que eu estou falando pelo Espírito aqui. Não conheço a vida de ninguém. Mas para de ficar chateado com seus irmãos. E pega isso como uma honra que Deus está dando a você. Amém? Glória a Deus. Eita, Deus bom. Quer ver uma outra coisa? Eu disse para vocês que como nós nos relacionamos com a nossa família, interfere no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz, queridos, que casais que vivem se engalfinhando dentro de casa, pode chegar sorrindo e abraçando todo mundo na igreja, pode participar de departamento, pode correr, pode pular, pode... É aquela bênção, é aquela tocha de fogo. Mas se em casa as coisas não vão bem, é a palavra de Deus que diz: suas orações não passam do teto. Vamos lá? Hoje as cadeiras estão voando por dentro. Está todo mundo quieto. Meu Deus do céu. 1 Pedro, capítulo 3. Deus está falando alguma coisa com você? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eita, meu Deus, então o jeito que eu trato a minha mulher dentro de casa interfere na minha oração? Sim, senhor, interfere sim. Interfere. Você pode ser o braço direito do pastor. O pastor pode te amar de paixão. Mas se você não trata sua esposa com dignidade, com honra, com carinho, com respeito, seu pastor pode estar lhe ouvindo, mas Deus não. É sério, né, gente? Não passa do teto. Sabe por quê? Porque para Deus isso soa como hipocrisia. E Deus detesta a falsidade. Amém? E queridos, o que é falso não se sustenta. Não podem existir duas pessoas. Uma pessoa que é de um jeito aqui e outra pessoa que é completamente diferente dentro de casa. Não pode existir uma Zuleika amável, carinhosa, docinho aqui no púlpito, e quando chega em casa eu sou um satanazinho com Eli. Não pode, gente. Não pode existir uma pessoa que é falante na igreja, fala com todo mundo, brinca com todo mundo, tem assunto com todo mundo, e quando chega em casa entra na unção de Zacarias. Mudo. Aí eu pergunto, qual é de verdade? Qual é de verdade? A pessoa que nós somos de verdade é aquela que aparece lá em casa. Porque em casa a gente está sem filtro. A gente está sem filtro. Eu vou fazer uma pergunta. Se alguém chegasse para você e dissesse: olha, você vai receber uma visita na sua casa na próxima semana. É mesmo? É? Quem vai lá para casa? Jesus. Fisicamente. Ele me disse que vai passar uns 3 dias lá na sua casa. Você teria que mudar alguma coisa em casa? Você teria que mudar algum comportamento em casa? Porque Jesus vai chegar, Jesus vai se hospedar na minha casa.
ou você continuaria se comportando do jeito como você se comporta? Ai, não, Zuleika, eu acho que eu mudaria um pouco. Então, a boa notícia é que ele não vai chegar, ele já chegou. E detalhe, ele não chegou para visitar a sua casa. Na nossa casa, Jesus não é hóspede, gente. Hóspede, ele vem, visita a gente e vai embora. Jesus, ele habita com a gente. Ele mora com a gente. Amém? Meu marido, o Eli e eu, a gente trabalha com casais há muitos anos. E a agenda dele é lotada de aconselhamento, ele não para. E 99% dos aconselhamentos dele é sobre família, é sobre casamento. E um dia eu perguntei para ele, eu disse, amor, a maior parte dos seus aconselhamentos é sobre família. O que está pegando? Né? Qual é a dificuldade de tantas pessoas? O que você acha que poderia, as pessoas poderiam fazer para melhorar o relacionamento dentro de casa? Aí ele disse, isso é simples. Eu disse, é mesmo? Ele disse, é. Bastava as pessoas serem crentes dentro de casa. Só isso. Ser crente. Gente, já pensou? Marido e mulher. E independente, eu sei, eu entendo a questão dos temperamentos, tudo bem. Mas olha só, a gente não pode ignorar a pessoa do Espírito Santo que habita dentro da gente. Independente se você é colérico, se você é sanguíneo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. E existem tantas pessoas que gostam de se esconder por trás dos perfis de temperamento. Eu faço isso porque eu sou colérico. Eu sou sanguíneo, eu não levo desaforo para casa. E o que você está fazendo com a sua nova natureza? Eu não ignoro, gente, que cada um tem seu perfil de temperamento. E Deus não vai alterar a nossa personalidade. Mas Ele está pronto para arrancar a nossa carnalidade. A carnalidade de cada temperamento, Ele está pronto para arrancar. Mas Ele não fará isso sem que a gente diga, Senhor, me rendo, Senhor, me rendo. Amém. Consciência que o Espírito Santo habita em nós. Agora, olha que bênção. A esposa é crente. Meu Deus, eu sou templo do Espírito Santo. Aí o marido é crente. Senhor, que bênção. Eu sou templo do Espírito Santo. Já pensou se ao invés de ter um ping-pong de carnalidade, tivesse um ping-pong de fruto do Espírito, gente? Acabou bagunça, acabou briga. Acabou confusão dentro de casa, né? Um falou mais alto, aí a outra pessoa lá não vai aumentar o volume não. Paciência, domínio próprio, longanimidade. Eu acho que o Espírito Santo está atirando para todo lado aqui hoje. Eu estou muito à vontade, seus pastores não me falaram nada, viu? Então, não fica pensando que é mensagem de carapuça, não. Se está servindo para você, então, se vira para arrumar as coisas. Mas isso é sério, gente. Basta viver Cristo dentro de casa. Amém? É muito mais do que canções. É muito mais do que conhecer a palavra. É viver. Jesus, cristianismo, gente, eu sei que nós somos conhecidos como uma grande religião, mas cristianismo está longe de ser religião. É a proposta de vida de Deus para nós. É Jesus em nós. Amém? É possível ser transformado pela pessoa do Espírito Santo. Eu sei disso pela palavra, e eu tenho vários testemunhos ambulantes que congregam com a gente lá em Aracaju. De pessoas que quando elas param para contar como era o defunto, tá? Porque às vezes o grande problema é esse, tem muita gente viva ainda. Nasceu de novo.
mas ainda está vivo. O velho homem está ali, aparecendo. Mas Paulo, ele diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Jesus quem precisa aparecer agora. Não é religião, gente, não é sobre cumprir preceitos. Eu vou para a igreja terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite. É muito mais do que isso, é viver Cristo. É maravilhoso congregar? É. É uma bênção congregar? Sim, e você deve. Isso nos protege, isso nos abençoa. Há uma unção dispensada sobre a coletividade. E isso é inegável, gente. E cada culto tem a sua peculiaridade. O culto de domingo não será como esse. Até porque Deus não se repete. Às vezes você pode ler os mesmos textos, mas a unção será diferente, o toque dele será diferente. Então, quem congrega sai pegando de todo tipo de toque de Deus, de unção de Deus. Amém? Culto transmitido pela internet não foi para ensinar a gente a ficar preguiçoso e ficar em casa. Eu não vou não, depois eu assisto pelo culto. Culto não é programa de televisão, gente. Amém? Me perdi. Então vejam, Pedro, ele diz que marido que não trata bem a esposa, as orações não serão ouvidas, elas são interrompidas. Nós somos o povo da palavra da fé. Nós conhecemos o poder dessa palavra. E a gente meio que sabe como é que as coisas funcionam. A gente tem meio que o passo a passo, né? De como se comporta aqueles que creem na palavra. Aí a gente ora a palavra, a gente confessa a palavra, a gente decora a palavra, a gente cola textos da palavra na geladeira, no guarda-roupa. Tem gente colocando até na frente do vaso sanitário, porque na hora que está lá no trono também está lendo a palavra, confessando a palavra. Mas às vezes parece que não é o anjo do Senhor que está trazendo a bênção, é um jabuti. Porque você confessa e o negócio não chega, não anda, não abre, não destrava, não acontece. Aí, esse é um bom cenário para você dar uma observada como está o seu relacionamento dentro de casa. Dentro de casa. Porque se você quer os céus abertos sobre a sua casa, sobre a sua família, você precisa cuidar bem dos seus. E gente, isso é tão sério que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, ele diz: aquele que não cuida bem dos seus, especialmente os da sua própria casa, é pior que um incrédulo e negou a fé. Então não venha me dizer que Deus não leva a sério família. Família é a menina dos olhos de Deus. E nós temos tudo para viver bem em família. Mas não pode ser do nosso jeito. Tem que ser do jeito dele. Amém? Então, se você se submete aos princípios da palavra de Deus, você vai ver as coisas começando a mudar. Existem pessoas que às vezes estão clamando por um milagre. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, entra com intervenção no meu casamento, na minha família. E sabe, queridos, eu não ignoro o poder da oração. A gente precisa orar. Mas no que diz respeito à família ou relacionamento conjugal, muitos milagres que pessoas estão esperando depende mais de uma mudança de atitude delas do que de uma intervenção de Deus. E pode ser que a mudança que você tanto espera do outro está dependendo de uma mudança sua. Como assim, Zuleika? Sabe por quê, queridos?
Nós precisamos nos ver livres de um vírus chamado orgulho. Cada um está pronto para apontar o erro do outro. E ninguém quer dar o primeiro passo. E ao contrário do que o mundo pensa ou diz, que quem cede, vou usar uma palavra do Nordeste, é besta. Quem cede é otário, é idiota, é fraco, é não. Para ceder tem que ser forte. Para ceder tem que ser espiritual. Os carnais não sabem ceder. Só os espirituais é que conseguem fazer esse negócio. E sabe, queridos, alguém precisa ir à frente. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa dar o primeiro passo. Porque pode ser que a mudança que você tanto almeja esteja na dependência de uma mudança de atitude sua. Mais respeito dentro de casa, mais gentileza, mais carinho, sem briga. Amém? Deixa Jesus aparecer dentro da sua casa. Ele é um Deus de família. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e você estivesse orando. A gente falou um pouco hoje que o nosso Deus, Ele é um Deus de família. Ele pensou família, Ele idealizou a família e Ele criou a família. E é maravilhoso habitar em família. Agora, melhor do que ter uma família natural, melhor do que tudo isso, é fazer parte da família de Deus. É saber que você não está solto neste mundo como batata, largado à sorte ao acaso. É saber que você tem um pai que cuida de você. Mas só é possível entrar na família de Deus se tornando filho dele. E para se tornar filho dele, você não tem outro caminho a não ser por Jesus. Mas o Leica, todo mundo não é filho de Deus? Não. Para ser filho, você precisa ter o DNA do seu pai. Você precisa nascer do seu pai. Não é assim? Eu sou filha do seu Willis. E a gente não pode ser filho de dois pais ao mesmo tempo. Ou a gente é filho de um pai, ou a gente é filho de outro. E é por isso que nos nossos dias, tantos testes de DNA são feitos para provar a paternidade de uma pessoa. Porque você só pode ser filho de um pai. Mas para ser filho dele, você carrega o DNA dele. E sabe, queridos, existe uma mentira no mundo que diz que todo mundo é filho de Deus. Engano. Todo mundo é feitura das mãos de Deus. Todo mundo é criação de Deus. Mas para ser filho, você tem que nascer dele. E como é isso, Zuleika, nascer de Deus? Ah, esse é um milagre que a Bíblia diz que acontece dentro da gente, quando a gente confessa Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não é uma religião, agora é Deus habitando em você. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer fazer dele o seu Senhor, o seu Salvador? Entregar a Ele a sua vida, a sua família, os seus sonhos, os seus planos. Eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando de um relacionamento vivo com Deus. Se tornar filho dele, família de Deus. Tem alguém aqui? Se há, eu queria que você apenas fizesse um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Essa é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar na terra. E você só tem esse tempo aqui.
Nós nunca sabemos quanto tempo mais nós teremos. Por isso, ele diz: hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Ou seja, queridos, nós só temos o hoje. Hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça seu coração. Nós nunca saberemos quantas oportunidades mais nos serão dadas. Talvez você está aqui, você gosta de vir à igreja, você gosta dos louvores, você gosta da palavra, mas você nunca confessou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Você crê no seu coração, mas ainda não fez isso com a sua boca. Tem alguém que quer completar esse processo hoje? Declarar, eu vejo a sua mão, querida. Declarar com a sua boca o que você já crê no seu coração. Tem mais alguém que quer se juntar a ela? Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém? Tem alguém aqui que já congregou, você já é filho de Deus, você já nasceu de novo, mas por alguma razão você se afastou do convívio da igreja. Mas você sabe que não tem nada lá fora no mundo para você. Seu lugar é na casa do Pai. E você quer voltar hoje? Tem alguém nessa condição? Você quer voltar para casa hoje? Aleluia. Deixa eu te dar um abraço, filha. É festa. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu te dar um abraço. Jaqueline, bem-vinda à família de Deus. Amém? Eu queria que você desse só uma olhadinha para trás. Essa é uma parte da sua família. Olha a festa. Diga, Jaqueline, bem-vinda à nossa família. Amém. A oração da salvação, ela é individual, mas eu posso te guiar nela. Eu posso te ajudar, porque a Bíblia diz que com o coração a gente crê, mas com a boca a gente declara. Então eu queria que você levantasse as suas mãos e dissesse assim comigo: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra e eu creio que ela é a verdade. E com fé no meu coração, eu declaro Jesus Cristo como meu único Senhor e meu único Salvador. Eu abro a porta do meu coração e abro a minha vida e digo: Jesus, pode entrar. Eu me entrego completamente a Ti, a minha vida, os meus planos, os meus sonhos. E eu te dou graças, porque agora mesmo um grande milagre está acontecendo dentro de mim. A partir de agora, você não é apenas meu Deus, mas meu Pai. E eu te dou graças por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.